Passei a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. E está conosco aqui um grande mestre, o mestre Crispim. Ele, o que é verdade, ensinou-me muito, né? Tivemos a mesma origem do mestre Miguel Peter, que Deus o tenha, figura fantástica, maravilhosa, que deu-nos as técnicas de torções, esquivas e conduções, permitindo-nos adentrar cada vez mais fortalecidos dentro do Hapkido. O mestre Crispim é o nosso grande líder da diretoria da nossa federação. Da federação nossa de Hapkido aqui da Bahia, mesmo também da confederação de Hapkido e da mundial e da confederação relacionada ao mestre Kang. Ele está aqui para nos falar sobre o Hapkido. E antes de ele falar de qualquer coisa do Hapkido, ele vai nos contar a história, como é que ele iniciou no Hapkido e quando foi. Primeiramente, boa tarde. Eu comecei o Hapkido em 92 com o mestre Miguel Peter, onde eu vim conhecer o Hapkido através de revistas do grande mestre aqui, Zé Augusto, e adentrei na situação que eu vi que era uma arte marcial que tinha a condução de mobilizar e atacar. Desde então entrei com o mestre Miguel Peter, né, na minha formação para ter faixa preta, comecei com ele da faixa branca, onde soube aproveitar os ensinamentos dele, colher para poder passar para outras pessoas. Agora me diga uma coisa, mestre Crispim, além da sua atividade, você tem outra atividade, você trabalha numa grande empresa, né? Isso. Certo? E tem um trabalho assim bastante amplo dentro dessa empresa, mas você também ministra aula de Hapkido e trabalha com juizados de menores. Correto. Não é isso? E também você participou do curso de formação, programa de instrução para provisionado, curso de metodologia e didática da educação física das artes marciais, que possibilitou um registro do Conselho Regional de Educação Física e também possibilitou, por sua vez, desenvolver trabalhos assim, em empresas, em clínicas voltadas à educação física. E o que é que isso te ajudou na sua vida?
Através das artes marciais, do conhecimento, enriqueceu muito a minha autoestima de poder desenvolver a técnica, não só das artes marciais, sim, como fazer um trabalho social. Hoje eu faço parte do juizado de menor, onde a gente pega as pessoas na rua para poder cuidar, ensinar artes marciais, para tirar da rua para não usar drogas. Agora me diga uma coisa, mestre Crispim, o que é que o senhor achou, está achando, né, que nós estamos aqui desse primeiro campeonato intermunicipal de Hapkido do Recôncavo da Bahia, inclusive com a presença do nosso grão-mestre Cângaro? Tá sendo muito bom. Ótimo, proveitoso o campeonato, o primeiro campeonato intermunicipal, onde vai haver outras oportunidades. Agora me diga uma coisa, você tem feito os trabalhos sociais com a Hapkido, isso realmente tem ajudado a retirar as pessoas das drogas, aproximando cada dia mais as pessoas da sociedade e mostrando que a importância de ser um bom cidadão, da ética e principalmente ter uma espiritualidade, uma proximidade com Deus? Isso, tem sim. Até então a arte marciais ela forma o cidadão para ser um cidadão honesto, de bem. Então a gente procura pelo juizado resgatar aquelas pessoas que andam na rua fazendo coisas ilícitas e educando para ser um cidadão de bem. Até então eu tenho 3 alunos que eram usuários de droga, hoje um trabalha em São Paulo, o outro trabalha em grande empresa na multinacional da Ford. Agora diga-me uma coisa, com sua experiência, você acha, mestre, que se nós tivéssemos mais abrangência nas artes marciais, mais divulgação nas artes marciais, né, e tivéssemos mais atividades marciais, você trabalha exatamente na infância e adolescência, isso, nós teríamos menos crianças e uma quantidade menor de adolescentes nas drogas e na marginalidade? Teria sim, porque assim o esporte ele atrai o ser humano em si para mudar de vida, né? Como eu mudei. Então eles praticando artes marciais, ele vai ser uma pessoa mais saudável, vai ter mais disciplina e vai procurar cada vez mais se dedicar ao esporte. Então deveria ter mais espaço para o esporte para os jovens da rua. Agora me diga uma coisa, como é que é voltado o seu trabalho no Hapkido para os trabalhos sociais, para tirar essas crianças da cabeça dessas crianças e desses adolescentes, a droga, a marginalidade, certo? A falta de ética. Como é que você atua, como é que você faz? Primeiramente a gente faz a gente chega nos bairros, monta o tatame e começa a fazer as atividades para atrair aquela pessoa que está na droga. Ele sendo um drogado, ele não vai ter condições jamais de praticar artes marciais. Então ele vendo um participando, outro participando de um campeonato, viajando, ele quer entrar nas artes marciais. Então a gente recolhe ele para o nosso lar, que seja as artes marciais, e difunde ele para o mundo. Diga uma coisa, o mestre Kang, esse nosso grande mestre, que é meu mestre, seu mestre, e é o mestre de todos. Como é que você o vê? Como um grande mestre, um mestre que acolhe aquelas pessoas que necessitam de conhecimento, ele abraça, né? Desenvolvendo também artes marciais do Hapkido, difundindo também o Taekwondo, juntamente com o senhor, né? E começamos aqui com o mestre Crispim, ele que é da Federação de Hapkido da Bahia, é nosso parceiro aqui, é da Confederação de Hapkido e da União Mundial também de Hapkido, aliado ao mestre Kang. Ele falou-nos da importância da tirada do indivíduo para o Hapkido e afastando, por sua vez, das drogas, da violência, da marginalidade, e deu-nos um exemplo de que ele faz um trabalho para a sociedade. E, por sua vez, aliado a esse trabalho, está o trabalho maravilhoso no mestre Kang. Estamos aqui no nosso campeonato, é a prévia para no dia 20 de agosto fazemos teremos aqui na Bahia, né, sediado em Salvador, um campeonato aberto de Hapkido, qualquer independente do estilo ou modalidade, poderá participar. E em 2017 estaremos felizes porque teremos em Salvador o Campeonato Mundial de Hapkido e Taekwondo com o comando do grão-mestre Kang.
Vamos aqui a iniciar uma conversa com o mestre Marivaldo. Ele que é mestre em Hapkido e está aqui participando desse maravilhoso evento, que é o primeiro intermunicipal de Hapkido do Recôncavo da Bahia. Olha, é uma coisa assim excepcional que estamos a ver aqui. Uma organização ímpar e, acima de tudo, é o primeiro passo de uma longa caminhada para o desenvolvimento do nosso, não somente no estado da Bahia, como em todo o Brasil. É um prazer estar aqui conversando com o senhor, mestre Marivaldo. O prazer é todo meu, Zé. E aí, o que é que o senhor nos fala desse campeonato? O senhor que tem uma vida dedicada ao Hapkido, o que é que o senhor achou dessa organização, dessa estruturalização, e principalmente pelo fato de ser um campeonato pela primeira vez feito em Santo Antônio de Jesus, a famosa cidade do Recôncavo da Bahia? Zé, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a esse grande mestre Botelho por esse grande evento que aqui está sendo realizado. E, em segundo lugar, ao povo da região que está tendo um evento dessa natureza. E, em terceiro lugar, também parabenizar a Federação Baiana, junto ao seu presidente, Dr. José Augusto, por estar homenageando esse evento aqui. Agora me diga uma coisa, mestre Marivaldo. Existem outros eventos que serão feitos pela Federação Baiana de Hapkido, Esportiva, Cultural e Educacional da Bahia, no qual eu presido, e o senhor é membro da diretoria, né? Existem projetos futuros voltados para o desenvolvimento do Hapkido, não somente no estado da Bahia, como no Brasil, em parcerias com a Confederação de Taekwondo, ou de Taekwondo e Hapkido, e a World Taekwondo Sport, no qual nós temos o mestre Kang na presidência. Quais são esses projetos? Dr. Zé Augusto, nós temos vários projetos. O nosso segundo projeto será realizado no dia 20 de agosto, a Copa Brasil Open de Hapkido, que será realizado e administrado pela federação. E, em segundo lugar, nós também estamos, através da federação e com a sua diretoria, tentando trazer para o nosso estado o campeonato mundial também de Hapkido e Taekwondo aqui para a Bahia. Uma notícia boa que nós recebemos aqui do mestre Kang e do mestre Brender, do grão-mestre Kang, né, e do mestre Brender, é que o próximo campeonato mundial de Hapkido não realizar-se-á em Curitiba, mas sim na cidade do Salvador. Isso é uma glória e uma vitória para todos nós, né, Marivaldo? Exatamente, é uma glória para todos nós, principalmente para a divulgação do nosso esporte em nossa capital. Agora me diga uma coisa, mestre Marivaldo, nós estivemos juntos no Mundial de Hapkido em Curitiba, faz alguns dias. O que na verdade nós pretendemos dar de diferencial para um campeonato mundial aqui em nossa terra? Olha, doutor Zé Augusto, nós vamos trazer para o nosso estado um evento grandioso, ao qual nós vamos levar para a nossa sociedade, nosso povo, o esporte, a grandeza do esporte e desse esporte magnífico que é o Hapkido, as artes marciais. E também para o nosso povo divulgar também o nosso esporte. Agora diga uma coisa, já que estamos falando do Hapkido, fale-nos do seu início no Hapkido e o que é que representa o Hapkido para o senhor hoje. Meu início do Hapkido foi, eu tinha numa média de
17, 18 anos. E meu primeiro mestre foi o mestre Orival, o qual eu tenho que agradecer muito pela dedicação que teve comigo. Depois foi o meu, fui para o mestre Josevaldo, também aluno do mestre Orival. Eu tenho que agradecer a ambos por me dar essa oportunidade de estar aqui hoje, representando a minha cidade, o meu estado, no país, no Brasil e fora dele também. O senhor tem um projeto social que é feito na Pau da Lima, salvo engano, né? Sim. Nos fale dele, quais são os objetivos e como é que um ex-policial, né, que viu tantas barbáries da sociedade, hoje tenta educar as pessoas para evitar que essa barbárie amplie-se. Doutor Zé Augusto, eu sou policial militar, estou na reserva e aproveito o meu tempo também para ajudar crianças carentes, pessoas idosas, idosos e pessoas que não têm condições de pagar uma atividade física. Sou professor em educação física também. Procuro dar o meu tempo ajudando as pessoas, fazendo caminhadas, arrecadando alimentação, doando para entidades como asilo e outras entidades e sempre ajudando as pessoas. E hoje, depois que eu fui para a reserva, eu sinto que a nossa juventude, essa violência que aí está, ela tem jeito. Só depende dos nossos governantes ajudar ao nosso povo e dar uma educação e um esporte para que ele esqueça essa violência que aí está. Uma vez que nós somos muito amigos, né, me confessou em off que quando o senhor estava na polícia, via determinadas coisas que aconteciam na sociedade de uma maneira diferente, como hoje, né? O senhor está mais se dedicando a educar crianças, observa que algumas coisas que anteriormente o senhor via com os olhos, hoje o senhor observa com outros olhos, né? Correto. Hoje, eu aprendi muito na minha vida policial, mas hoje eu aprendi também, depois que eu fui para a reserva, a entender a nossa população, o nosso povo, onde a violência reina, onde as drogas tomam conta, onde os espertos, os traficantes de droga usam essa juventude que aí está, que não quer estudar, não tem meios de sobrevivência e recorre ao único meio que não tem retorno, as drogas. E enquanto eu estiver vivo, eu vou dar a minha parte, eu vou dar minha contribuição com essa juventude para que elas consigam ter uma vida melhor lá na frente. E tem dado bons resultados. Nos dê um exemplo, né, um exemplo vivencial, né, sobre esse trabalho feito para a comunidade. Sim, eu tenho muitas pessoas que eu ajudei, tirei do meio das drogas, procurei fazer muito, dar o meu tempo para essas pessoas e ensiná-los que a vida não é droga, a vida é convivência, a vida é altos e baixos. E nós temos que aprender com isso. E essa juventude que aí está, enquanto eu puder, eu vou fazer alguma coisa por elas. Eu não vou deixar que eles caiam nesse caminho sem retorno. Bem, nós estamos em abril, no dia 24 de abril. No dia 20 de agosto, né? 20 de agosto, correto, teremos uma Copa aberta de Hapkido, na qual nós teremos a presença do grão-mestre Kang, mas nos deu a prévia, né? E principalmente pelo fato, uma coisa importante, né? Que realizar-se lá em Pau da Lima. É a primeira vez que teremos um campeonato de Hapkido, salvo engano, talvez de uma arte marcial, né, dessa nossa arte marcial coreana, japonesa ou chinesa, em um bairro popular, né?
A partir do dia 20 de agosto, no 20 de agosto, nós estamos com o campeonato Copa Brasil de Hapkido aberto, com a presença do nosso presidente da federação, Dr. José Augusto, nosso presidente da World Mundial, juntamente com sua comissão técnica, que nós vamos levar para o nosso estado um campeonato de uma grande magnitude e mostrar também ao nosso jovem que aonde ele vai ter um espaço para ele poder exibir o que ele aprendeu, as técnicas de defesa pessoal, soco, pontapé e também do aprendizado que ele teve com o respeito ao seu próximo para também ser respeitado. É interessante. Nós começamos aqui com o mestre Marivaldo, ele mostrou-nos como o esporte, principalmente o esporte marcial, é a condição basilar para tirar as crianças das drogas e levá-las para uma nova concepção de vida, na qual teremos transcendência e evolução da humanidade. As técnicas de torções, esquivas e conduções, permitindo-nos adentrar cada vez mais fortalecidos dentro do Hapkido. O mestre Crispim é o nosso grande líder da diretoria da nossa federação. Da federação nossa de Hapkido aqui da Bahia, mesmo também da confederação de Hapkido e da Mundial e da confederação relacionada ao mestre Kang. Ele está aqui para nos falar sobre o Hapkido. E antes de ele falar de qualquer coisa do Hapkido, ele vai nos contar a história, como é que ele iniciou. Passei a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso.
E está conosco aqui um grande mestre, o mestre Crispim. Ele, que verdade, ensinou-me muito, né? Tivemos a mesma origem do mestre Miguel Peter, que Deus o tenha, figura fantástica, maravilhosa, que deu-nos